Olá, crentes e descrentes. Essa é a nossa aula 3 do estudo bíblico, introdução do estudo bíblico. Eu cheguei a fazer essa aula ontem, aqui ao vivo, no YouTube. O YouTube tirou de novo por direitos autorais. Ele avisou que ia tirar, mas eu fiz assim mesmo, para ver, né, se ia. Ele tirou. E ontem a gente chegou a fazer, mas ontem eu estava muito cansado. Eu esqueci de falar um monte de coisa, eu me embolei e achei melhor fazer gravado aqui de novo. Então vamos começar. Na nossa aula um, a gente falou sobre sem fé ainda existe Deus, e nós mostramos ali evidências científicas da existência de Deus, e que além disso, o conhecimento científico aponta para o Deus bíblico. Então essa foi a nossa primeira aula. E na aula 2 a gente respondeu: toda fé nos leva a Deus? E a gente ali, através da antropologia, através da origem das religiões, da origem da vida, enfim, várias informações ali, vários conhecimentos, a gente falou que não é toda fé que nos leva a Deus, porque nas religiões antigas, nas crenças antigas, todos creem que um Deus criou tudo. Mas com o passar do tempo, eles se afastam do Deus Criador e vão adorar entidades. Isso foi o que nós vimos na aula 2. E hoje, na aula 3, nós vamos responder: quem manipulou a Bíblia? A Bíblia é realmente a palavra de Deus? Como esses livros que a gente conhece se tornam hoje um livro só, que nós chamamos de Bíblia? Nós terminamos a aula 2 dizendo que a maior fonte para comprovar quem é o Deus verdadeiro é a Bíblia. A gente comprova quem é o Deus verdadeiro através de Jesus. E a maioria das informações sobre Jesus estão na Bíblia. E a questão é: a Bíblia é realmente verdadeira? Jesus realmente existiu? Então hoje nós vamos responder 4 perguntas. Jesus realmente nasceu? Jesus morreu? Jesus ressuscitou? 3 perguntas. E a pergunta maior aí é: quem manipulou a Bíblia? A Bíblia é realmente a palavra de Deus? Então, hoje, o nosso estudo sobre a veracidade bíblica, para comprovar ou não de que quem é o Deus verdadeiro, foi a pergunta da segunda aula. E nós falamos que é Jesus, e hoje nós vamos comprovar isso. Como de costume, nós vamos começar a nossa aula com uma música. Então, vamos refletir sobre. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com um escravo sobre a cruz. Tudo isto me contarão da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido
e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. A Bíblia, ela é tida não só como um livro, ela é tida como o livro. Não é um livro, é o livro. E por que isso? Porque ela nos conta o maior conto de amor já contado. E nós vamos falar sobre isso hoje também. E a Bíblia também é famosa por transformar, como falou a letra aí. Transforma o homem velho numa nova criação. Ele fala, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Então hoje nós vamos falar sobre essas três coisas. O maior conto de amor. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor, como conta a Bíblia. Então a Bíblia, ela não é um livro, ela é o livro, porque ela nos conta o maior conto de amor que existe. E aí, para começar, a Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa papel, livro ou papiro. E como a Bíblia ela foi escrita? Primeiro aqui a gente vai falar sobre a escrita bíblica, depois a gente vai falar sobre a morte, a vida e a ressurreição de Jesus. Como a Bíblia foi escrita? Cânon, a palavra cânon do grego, que significa vara reta de medir. Então, o cânon bíblico, a formação do cânon bíblico. E aí a gente já vê que a gente tem a Bíblia como o nosso manual de vida, como muita gente fala. E aí, como a Bíblia ela foi escrita? E aí, estão 9 passos para que esse texto para que esse texto chegasse até nós, ele passou por esses 9 passos. Não só a Bíblia, como qualquer outro texto antigo. Então, primeiro passo, o fato ocorre, o fato em si ocorre. Então, a coisa aconteceu. Segundo passo, relatos a respeito do fato são transmitidos oralmente. Então, as pessoas vão falando sobre aquilo que aconteceu, como a gente viu lá na aula 2. As crenças antigas das tribos, elas foram todas transmitidas oralmente. O que a gente está falando ali na antropologia é antes da escrita. E todo mundo crê que existia um só Criador. Então, todo mundo falava sobre isso. Foi transmitido oralmente aqueles contos, relato da criação e tudo mais. Depois de muito tempo, os relatos eles são escritos. Depois de um tempo, esses escritos eles se agrupam em um só texto. O que eu estou falando aqui são anos. São 9 passos que acontecem num período de tempo aí gigantesco. Então, a coisa acontece, essas coisas elas são transmitidas oralmente, as pessoas vão fazendo a fofoca ali, falando sobre o que aconteceu. E depois da invenção da escrita, as coisas são escritas. E aí passa o tempo, esses escritos eles se agrupam num texto só. Então, alguém falou uma coisa, outro falou outra coisa, outro falou outra coisa, juntou num texto só. O texto ele vai tendo importância no uso legislativo, litúrgico e educativo da comunidade. Eles reconhecem que aquele texto é importante. Então, por exemplo, a história da criação lá. E
coisas que deve fazer ou não deve fazer. Aquilo ali é importante. Então, eles anotam aquilo e é importante no uso legislativo, litúrgico e educativo do povo. Então, a gente vê na Bíblia falando que deve lavar a mão, que não deve construir a parte de cima da casa sem parapeito, para ninguém cair. Que se você encontrar uma coisa, você não pega para si, você espera para ver se o dono vai aparecer. Coisa que parece simples, mas que o povo não tinha noção, não tinha sentido de nada. Então, por causa da importância do texto, o texto ele se copia e se propaga. Então, fazem cópias, cópias, cópias e o texto vai para um monte de lugar. E aí, depois de muito mais tempo, inicia-se o trabalho científico. As cópias existentes e dispersas em várias localidades se agrupam e se comparam. E aí o passo 8. Com essas comparações escreve-se o texto que poderia ser o original. Então, eles reúnem as cópias, os fragmentos de cópias normalmente, que com o passar do tempo foi se deteriorando, de várias localidades e agrupam aquilo. E aí eles juntam aquilo tudo e eles têm uma ideia do que era o original, o texto original. E depois disso traduz o texto para outros idiomas, e aí a gente tem a Bíblia que a gente tem hoje em mãos. E como a Bíblia começou? Através da religião, o que a religião pensa. Isso aqui falando da Bíblia. Os ensinamentos que compõem a Torá foram enviados por Deus a Moisés no alto do Monte Sinai, durante o êxodo do povo judeu, que aconteceu entre 1300 e 1250 a.C. Então, a tradição judaica diz que a Torá foi dada diretamente a Deus, a Moisés por Deus. E ali mesmo ele escreveu o original. Já cientificamente falando, investigações acadêmicas concluem que esses textos têm de 2,7 mil a 3 mil anos. Aqui está falando, esses 3 mil anos é depois de Cristo. Então, comparando com o de cima, seria aí alguns anos à frente. E, eventualmente, mais do que isso, já que eram transmitidos de maneira oral. Então, mais antigo do que o escrito, né? Naquela época era comum atribuir o texto a uma grande liderança, isso acabaria dando relevância ao escritor. Então, cientificamente, eles não creem que a Torá foi escrita por Moisés. Eles creem que Moisés ele pode até ter escrito alguma coisa, mas que os textos foram sendo escritos e eles atribuíram todo o texto a Moisés, porque assim o texto teria relevância. Mas que o texto ele teria sido recebido realmente por Moisés, ou então aí da tradução oral. Então, um monte de gente escreveu e colocou a autoria em Moisés porque ele foi um líder importante. E a formação da Bíblia. O Antigo Testamento tem a maior parte escrito em hebraico. Os maiores trechos escritos em aramaico estão em Esdras e Daniel. Então, o Antigo Testamento, ele é a maior parte escrito em hebraico e tem partes em aramaico. O Novo Testamento foi totalmente escrito em grego. Há controvérsias aí que dizem que o livro de Mateus foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento contém 39 livros, dividido em 5 grupos. A lei, que é a Torá, os primeiros 5 livros. História, que é de Josué até antes de Jó. Depois Poesia ou Sabedoria, que é de Jó até Cantares. Depois os profetas maiores e os profetas menores. E também há 7 livros deuterocanônicos, ou apócrifos. A gente vai falar sobre isso depois. Os livros que foram escritos no período intertestamentário, incluídos na tradução grega do Antigo Testamento, não foram reconhecidos pela tradição judaica como inspirados. A tradução grega que está falando aqui é a Septuaginta, a gente também vai falar disso mais para frente. Então, durante o período intertestamentário, depois de Malaquias, foi o último profeta menor, tiveram 400 anos ali que entende-se que Deus não falou com o povo.
mas livros foram escritos ali. E esses são esses 7 livros apócrifos, ou deuterocanônicos, que a tradição judaica não entende que são inspirados, mas que eles têm um valor histórico. E aí, ó, os 39 livros foram canonizados, ou seja, considerados inspirados e sagrados por volta do século IV a.C. Então, esses 39 livros são os livros do Antigo Testamento, aceito pelos judeus, eles já eram canônicos no século IV a.C., ou seja, antes desses 400 anos do período intertestamentário. O Novo Testamento tem 27 livros, escritos em grego, popular conhecido como koiné, e são classificados em 4 grupos. Biografia, que são os evangelhos, a biografia de Jesus. História, que é o livro de Atos. As epístolas e profecia, que é a revelação, escrito, o Apocalipse, né? Ao todo, os livros bíblicos foram escritos no período de quase 1.500 anos, com mais de 30 escritores diferentes. E aí que é incrível, né? Várias pessoas em vários períodos diferentes, em lugares diferentes, escreveram vários livros que, juntando eles, formam um livro só. Formam um início, um meio e um fim. O Antigo Testamento todo falando sobre a vinda do Messias e depois a história do Messias. A primeira Bíblia impressa com divisão de capítulos e versículos foi a chamada Bíblia de Genebra, publicada em 1560 na Suíça. Então a Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos. Depois, ela primeiro foi dividida em capítulos, depois em versículos, para facilitar para a gente encontrar os textos, o endereço do texto, que nem lá Mateus 7:2. Porque imagina antes para você encontrar, era tudo corrido, não tinha como. E aqui, que nem eu falei antes, foi escrito em quase 1.500 anos com 30 escritores diferentes, que formam o início, o meio e o fim. Aí você pode falar, não, mas isso aí foi manipulado. Eles fizeram ali de forma, tiraram coisa, colocaram coisa para que formasse o início, meio e fim. Era o meu questionamento antes de crer. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Os escritores bíblicos. Moisés é considerado o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia e também do Salmo 90. É menos o final de Deuteronômio, que está falando sobre a morte de Moisés, então ele não poderia ter escrito, né? Então atribui-se a Josué, o final de Deuteronômio. O livro de Josué, ele tem uma parte atribuída a Josué e outras atribuídas a Finéias ou a Eleazar. Davi escreveu a maioria do livro de Salmos. Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Também ele é atribuído a autoria do Salmo 72 e do Salmo 127. Profetas. Os profetas levam o nome, os livros, os profetas levam o nome de seus autores. Jeremias, além de Jeremias e Lamentações, o livro de Primeira Reis e Segunda Reis também atribui-se a Jeremias. Samuel, tradições judaicas sugerem que Samuel escreveu os livros de Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Neemias escreveu o livro que leva seu nome, Esdras. Tradições judaicas possuem evidências que Esdras escreveu os 2 livros de Esdras, escreveu os livros de Esdras, Neemias, 1ª Crônicas e 2ª Crônicas. Os filhos de Corá, Etan e Asaf, seus descendentes, foram autores de vários salmos. Livro de Jó. Alguns atribuem o livro de Jó a Moisés, outros ao próprio Jó ou Salomão, autores desconhecidos. Muitos livros têm a identidade de seus autores desconhecidos, como Esther. E os atores que são citados nos livros são os prováveis autores. Então aí a gente falou dos livros do Antigo Testamento. Muita gente, durante muito tempo, que formou um início, um meio e um fim. E aí do Novo Testamento. Os evangelhos levam o nome de seus autores, Mateus, João, Marcos, Lucas e João. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. João escreveu 3 epístolas e Apocalipse. Paulo escreveu as 3 epístolas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses.
1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. E o livro de Hebreus também desconfia-se ser da autoria de Paulo. Não tem nada que confirme isso, mas tudo aponta para que tenha sido Paulo, né? E Pedro, Tiago e Judas escreveram as epístolas que levam seus nomes. E aí Tiago e Judas, provavelmente, entende-se que eles eram irmãos de Jesus. E aí as versões bíblicas que a gente falou antes. A Septuaginta foi a primeira tradução em grego, entre os séculos 1 e 3 a.C. Tem gente que diz que Jesus ele lia da Septuaginta, o que não entender não faz muito sentido, porque Jesus ele era judeu e ele falava hebraico e aramaico. E provavelmente os textos que estão ali falam que foram citados por Jesus do grego, talvez tenha sido porque os textos eles foram escritos em grego, né? E aí foi a primeira tradução para o grego, que continha os livros deuterocanônicos. A Vulgata Latina, a primeira tradução em latim entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo. Aí já é muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Que a Igreja Católica ela fazia as missas em latim. Então, eles liam ali, ninguém entendia nada do que eles estavam falando. Isso era muito comum. E não sei quando parou, mas isso foi durante muito tempo. As pessoas iam na missa e não entendiam nada, que era tudo escrito em latim. Eles tinham o latim como uma língua oficial, né? A Vulgata Latina é conhecido esse primeiro texto. O cânon bíblico ele foi definido no Concílio de Trento, no século XVI. Nesse período definiu-se a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Então tiveram vários concílios que eles foram discutindo aí qual seria o cânon bíblico. E aí que muita gente fala que foi manipulado. E no Concílio de Trento é que foi definitivo qual seria o cânon bíblico. E aí, ó, aí embaixo, para os católicos são 73 livros, para os protestantes 66. A Igreja Ortodoxa considera 78 e os judeus apenas 39. Então, para os católicos, eles definiram junto do cânon bíblico os livros deuterocanônicos, que são os livros que foram escritos entre o período intertestamentário, que também estão na Septuaginta. Os protestantes, eles não aceitam esses livros como inspirados. Lutero, ele tirou esses 7 livros. Quando ele fez a tradução da Bíblia, ele não considera eles inspirados, porque os judeus, eles não consideram. Aí tá, os judeus, eles consideram apenas 39, que são os livros do Antigo Testamento. Lutero, ele seguiu a tradição judaica, mas ele colocou esses livros deuterocanônicos no final da tradução, mas não como livros inspirados, como livros históricos apenas. E a Igreja Ortodoxa, que também é a Igreja Católica, que se separou da, da Igreja Católica que a gente conhece hoje como geral, que entendeu que eles estavam fazendo ali coisas erradas, assim como os protestantes. E então, qual é a diferença deles? Por exemplo, eles não aceitam que o Papa eles não aceitam que o Papa ele é a legitimidade do Papa. O que o Papa fala é a palavra de Deus. Eles não acreditam nisso. Eles continuam crendo na tradição dos patriarcas, que é a tradição judaica. Então, você vê, é muito livro. A Igreja Ortodoxa ainda tem vários outros livros. Tem um livro lá de alguma coisa do dragão, tem, além de 1º e 2º Macabeus, tem 3 e 4, enfim. Então, aí, os livros deuterocanônicos tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia protestante. Tobias, Judite, 1º Macabeus, 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. E os apócrifos do Novo Testamento, Evangelho de Tomé, Pedro, Judas, Filipe, Maria Madalena, Marcião, Evangelho de Marcião, Atos de João, Atos de Pedro
E aí vai. Tem muito livro apócrifo do Novo Testamento, vários e vários e vários. Eu só coloquei aqui alguns para citar. E aí, por que que esses livros eles não foram reconhecidos? Disse que no Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio de Nicéia, disse que ali foi definido que esses livros do Novo Testamento eles não eram canônicos, eles não eram inspirados. Então, o que que aconteceu? Do Antigo Testamento já foi. Então, esses livros aí, Tobias, Judite, Macabeus, até o período intertestamentário. A Bíblia protestante não aceita, a Bíblia católica aceita. Mas são textos que são históricos. Ali tem conteúdo histórico, mas eles não aceitam como inspirado. E aí, ponto, é isso. Já os apócrifos do Novo Testamento, eles não foram aceitos, por quê? Eles foram inspirados, eles, eles vieram de crenças gnosticistas. Então aí, ó, o que é o gnosticismo? Conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, da filosofia de Platão. Eles creem no dualismo em relação ao espírito e à matéria. Então eles creem que é o que Platão fala lá do mundo das ideias. Que tudo que é material é ruim, o mundo material, tudo que é material é caído é ruim, e tudo que é espiritual é bom. E, e eles. Então, aí, por exemplo, no Evangelho de Marcião, o marcianismo ele cria que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são Deus diferentes. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, chama de demiurgo, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. E eles creem na salvação adquirida através da posse de conhecimento divino, que liberta o ser das ilusões. Então, o gnosticismo é uma coisa que já existia. E com o cristianismo, eles juntaram, né? Como eu falei na segunda aula, depois do século IV depois de Cristo, a- os cristãos eles eram perseguidos, até que Constantino, por uma estratégia política, ele fez o cristianismo virar a religião oficial de Roma. E aí não foi o cristianismo que cristianizou Roma, foi Roma que romanizou o cristianismo. Então, muitas das crenças pagãs começaram a entrar no cristianismo. E aí, durante esse tempo aí, desses 4 séculos, em que os cristãos eles foram perseguidos, começou a surgir vários livros falando sobre a vida de Jesus. Então, por exemplo, na Bíblia não fala nada sobre a infância de Jesus. Então, esses evangelhos aí, tem alguns que estão falando, aí conta lá que Jesus, ele, criança, ficou irritado com outro menino e matou ele, que ele ressuscitou o menino caiu de um teto, caiu no chão e morreu. E aí falaram que foi Jesus. Aí ele ressuscitou o menino e falou assim: Foi eu que te matei? A menina falou: Não. Jesus, ele por onde ele andava, nascia flores. Enfim, tem vários relatos ali. Que é famoso aí do Código da Vinci, que Jesus ele tinha um caso com Maria Madalena. Tudo isso está nos apócrifos. Então, coisas da vida de Jesus e coisas que eles falam que aconteceram aí durante esse período, coisas que não estão especificando na Bíblia. Então, isso está tudo nos apócrifos. E aí, por que que os evangelhos eles foram definidos como evangelhos e os apócrifos como apócrifos? Apócrifo significa oculto, desconhecido. E aí foram 3 critérios que formaram o Novo Testamento. A autoridade apostólica, livros escritos pelos apóstolos ou por seus colaboradores diretos. Então, os evangelhos, eles foram escritos por 2 apóstolos diretos, que é Marcos e Mateus, quer dizer, Mateus e João, e Lucas e Marcos foram escritos por homens que andavam com os apóstolos, que é Lucas e Marcos.
E muitos desses livros apócrifos não se sabe qual é a autoria deles. Tanto que está escrito aí, ó, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Judas, mas não foram eles que escreveram. E aí, o que acontece? Que nem a gente viu lá no início, atribui-se o texto a alguém para ele ser relevante. Então, você escreveu lá e falou que foi Pedro, mas não tem nada que comprove que foi Pedro. E a segunda coisa, conteúdo ortodoxo. Os livros eles não poderiam estar em desacordo com o padrão doutrinal e moral dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Consequentemente, também não poderia ter nada que fosse contrário ao Antigo Testamento. Porque Jesus, ele não tinha, claramente, ele não tinha o Novo Testamento. Jesus, ele só tinha o Antigo Testamento. Ele só lia do Antigo Testamento. Então, isso aqui é o que é mais discrepante. Nos livros apócrifos, tem muita coisa ali que não bate de jeito nenhum com os com os ensinamentos do Antigo Testamento. Então, por exemplo, tem texto ali que dá para relativizar, falando que não existe pecado, entende? Coisas desse tipo, coisas assim que são básicos, são bases tanto do judaísmo quanto do cristianismo. E aí o que eu acho que é mais importante, a universalidade, é o terceiro critério. Livros que eram reconhecidos por todas, ou se não a maior parte das igrejas. Então os livros, os evangelhos, o Novo Testamento, as cartas, enfim. O que fez eles entrarem para o cânon bíblico é porque eles já eram reconhecidos por todo mundo, diferente dos apócrifos, que foram sendo escritos aí durante esses 4 séculos após a morte de Jesus. Então, diferente do que dizem por aí, que os livros eles foram escolhidos, qual vai entrar e qual vai sair. Não foi assim, eles simplesmente reconheceram quais livros já eram. As cartas, os livros, eles já reconheceram, são esses que estão aí desde sempre. Que a gente sabe que a gente pegou direto de Paulo, a gente pegou direto de Mateus, a gente pegou direto de João. Então, eles tinham certeza absoluta da autoridade apostólica. E esses apócrifos não. Tanto que você vê que no Antigo Testamento tem essa coisa dos deuterocanônicos entrar ou não. Eles são inspirados ou não. Eles podem não ser inspirados, mas eles são históricos. Ninguém rebate, ninguém debate com isso. E os livros do Novo Testamento não tem nenhuma discussão. São sempre os 27. Os 27 eles são inspirados, eles vieram direto dos apóstolos, eles estão de acordo com o Antigo Testamento e eles já eram reconhecidos pela igreja aí pelos 4 séculos. Não foi um livro que apareceu depois. Mas mais para frente a gente vai falar mais sobre a autenticidade do Novo Testamento. E aí, evidências históricas. Os, os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de 972 manuscritos redigidos em hebraico, grego e aramaico há mais de 2.000 anos. Consistem na coleção de textos bíblicos mais antiga até hoje, descobertos entre 1947 e 1956. Então, qual é a história dos manuscritos do Mar Morto? Que é a maior evidência da veracidade dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Aqui a gente está falando de Antigo Testamento. Inclusive, aí estão os livros deuterocanônicos também. Um menino, ele perdeu a cabra dele e ele foi atrás dela. E aí ele achou que ela poderia ter caído lá dentro do buraco lá. Ele jogou uma pedra e ouviu um barulho de vaso quebrando. Aí ele desceu lá, encontrou um monte de texto. E aí ele não sabia ler, vendeu isso para um pessoal, até que arqueólogos ficaram sabendo disso. Foram lá pegar esses textos, fizeram escavações em mais outras cavernas ali da região e encontraram os manuscritos em hebraico, grego e aramaico, que foram escritos há mais de 2.000 anos. Então, os manuscritos do Mar Morto eles são a maior veracidade aí do texto
bíblico do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. E foram encontrados ali vários trechos, coisas que estavam, com o tempo, né, foram se degradando. Mas, por exemplo, o livro de Isaías ele está inteiro, inteiro. E isso encontraram cópias e cópias e cópias. E mais para frente a gente vai falar sobre como um texto entende-se por legítimo ou não. E aí eu coloquei aqui outra evidência bíblica, que é o dilúvio, que é uma coisa, né, que por muita gente entende-se como absurda. Mas durante uma escavação na antiga cidade de Ur, atual Iraque, descobriu-se sedimentos que indicam uma inundação devastadora ocorrida entre 4000 a.C. e 3500 a.C., período que coincide com o dilúvio relatado pelo Antigo Testamento. E na epopeia de Gilgamesh, escrito pelos Sumérios por volta de 2000 a.C., fala-se também de um grande dilúvio. Então, como a gente falou lá na segunda aula, as tribos antes, as primeiras crenças, todo mundo tem essa história em comum do dilúvio, que houve um dilúvio, um Deus criou tudo, um Deus criou o primeiro casal, aquela história do jardim. E essa história do dilúvio também, ela é difundida por todas as tribos antigas, por todos os povos antigos. Todo mundo diz que houve um grande dilúvio. E a Bíblia também relata isso. Então aí estão evidências de que realmente aconteceu. Evidências bíblicas. Primeiro do texto e depois de uma coisa que aconteceu, o dilúvio. E aí eu quero mostrar também aqui outras evidências bíblicas. Aí estão pedaços do manuscritos do Mar Morto. Aqui é uma pedra que prova que Pôncio Pilatos existiu. Aí, ó, arqueologia do Antigo Testamento. A vasta quantidade de provas arqueológicas a favor da Bíblia não cabe nesse espaço, mas estão alguns exemplos. Aí está o túnel de Ezequias. A abertura das escavas são feitas em pedras sólidas. Foi descoberto em 1808. E aí, onde está falando sobre nos textos bíblicos. Esbom, cidade mencionada 38 vezes na Bíblia, conhecida hoje como Esbom. Em Esbom, muitas peças de cerâmica datadas de 900 a.C. foram encontradas no local. Aí mostrando que a cidade realmente existia. Aí, ó, foi encontrada uma imagem de Baal esculpida em pedra calcária datada de cerca de 1650 a.C. São todos relatos arqueológicos de que o texto bíblico não inventou, as coisas existiam, nem do Novo Testamento. Há também várias provas arqueológicas que confirmam os relatos do Novo Testamento. A sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus curou um homem com espírito imundo e entregou o sermão sobre o pão da vida. A casa de Pedro em Cafarnaum, onde Jesus curou a sogra de Pedro. O poço de Jacó, onde Jesus falou à mulher samaritana, ainda existe dentro de um complexo de parede de um mosteiro ortodoxo grego. O tanque de Betesda em Jerusalém, onde Jesus curou o homem aleijado. A piscina de Siloé, em Jerusalém, onde Jesus curou um cego. E aí o tribunal, em Corinto, onde Paulo foi julgado. O palácio de Herodes, em Cesareia, onde Paulo foi mantido sob guarda. Então a gente viu aí várias evidências arqueológicas de que os textos bíblicos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, eles não foram inventados, eles não foram tirados do nada. Tem ali evidências geográficas, arqueológicas, de que aquilo existiu, de que aquilo existe. E os textos que comprovam as histórias, a veracidade das histórias. Mas, pessoalmente, para mim, essas evidências elas não são suficientes para que você creia que o Deus bíblico é o Deus verdadeiro. Porque tudo isso pode ter existido como existiu de fato, como diz aí, como estão aí as evidências. Mas isso não prova que Deus tem a ver com isso. Então, aqui é a casa onde Pedro morou. Aqui é o lugar onde Jesus curou. Tá mostrando que o lugar existe, mas não tá. Como é que comprova que Jesus realmente curou alguém ali? Para mim, não é suficiente. E aí, agora,
eu aqui, ó, nessa primeira parte, eu dei algumas informações sobre a Bíblia, para quem ainda não sabia, mostrei evidências arqueológicas, históricas, de que a Bíblia ela não foi tirada do nada. Existem evidências que comprovam isso, mas como eu falei, para mim não é o suficiente. E agora eu quero mostrar para vocês, eu creio que a maior teoria que tem para dizer que a Bíblia é falsa, de que Jesus não existiu. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Atis da Firígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado, foi posto na tumba e 3 dias depois ressuscitou. Krishna, da Índia, nasceu da Virgem Davaki com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio da Grécia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. A pergunta que não quer calar: o porquê desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. Ao nascer foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por 3 reis magos para encontrar e adorar um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos, aos 30 anos foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho de Deus, a Luz do Mundo, o Início e o Fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após 3 dias ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sírius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas brilhantes são chamadas hoje como eram na antiguidade: 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e a estrela mais brilhante, Sírius, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer. O nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta Casa do Pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de A Casa do Pão. Belém também é referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do Sol.
Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por 3 dias. Durante estes 3 dias, o Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz: o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astroteológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e, da mesma maneira, uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem. Essa teoria diz que todas as religiões elas são falsas. Como a gente viu lá na segunda aula, no animismo, as primeiras crenças criam que eles criam que os seres da natureza, as coisas da natureza tinham alma, tinham espírito. E eles adoravam o sol, porque o sol é o que trazia o dia, trazia o calor, enfim. E essa teoria diz que todos eles, em primeiro ali ele coloca como Horus, que foi o primeiro, ele é uma representação do Sol, ele era o Deus Sol. E esses outros deuses dessas outras religiões, dessas outras crenças, todos eles seguem o mesmo padrão. Então, os 12 discípulos são os 12 signos astrológicos. Então, na verdade, nada disso existe. Não existem deuses, não existe nada disso. É tudo uma representação da natureza. E aí, como falou aí no final, mas e a gente falou lá na primeira aula também, Spinoza falando que a religião ela surge da ignorância e da ansiedade. Então, a ansiedade por querer ter controle sobre as coisas faz com que você creia que um Deus tem controle sobre as coisas, e aí você é devoto desse Deus para que ele te ajude. E também da falta de conhecimento. Eles não sabiam como funcionava o mundo, como funcionava a natureza. Então eles acreditavam dessa forma. E aí, como falou aí no final, as religiões elas só são uma criação para manipular as massas. Porque aqueles que têm esse conhecimento, eles vão lá e falam que têm contato com esses deuses e manipulam as pessoas através disso. Então, já que você é devoto desse Deus, esse Deus fala comigo, me dá um tanto de dinheiro, me faz alguma coisa para mim, que aí eu vou interceder por você. Então, através dessa crença aí, dessa teoria, quando eu não era cristão, eu vi isso aí e falei, tipo assim, foi um checkmate. Esse documentário aí chama Zeitgeist. Eu aconselho que você assista. Ele fala como existe o mundo, como o mundo chegou a ser como é hoje. Ele começa falando sobre o cristianismo, que é a maior religião do mundo. E aí, o que que a gente vê aí? É que ele fala como surgiu o dinheiro, enfim, ele fala várias coisas. E é isso, as religiões não existem, Deus não existe, e é tudo uma representação do sol. Será? A gente vai ver aqui agora um contraponto sobre isso.
Uma teoria da conspiração que ainda gera muitas perguntas é aquela que afirma que a história de Jesus seria, na verdade, uma novela teológica plagiada a partir de mitos pagãos existentes antes do cristianismo. O documentário Zeitgeist fala disso em sua primeira parte, e o livro Christ Conspiracy, de Acaria, também. A tese defendida é a de que os autores do Novo Testamento, ao escreverem os evangelhos, plagiaram mitos pagãos para compor a história de Jesus de Nazaré. Existe até mesmo uma suposição de que toda a Bíblia se basearia em princípios astrológicos pertencentes às civilizações mais antigas, como os egípcios e babilônios. Assim, os 12 signos do zodíaco seriam, na verdade, a inspiração para as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos de Jesus. Será que é assim mesmo? Bem, no que diz respeito a Jesus, fica sem sentido buscar fora da Bíblia a inspiração para o número 12, no caso os 12 apóstolos. Ora, digo isto porque o Antigo Testamento é que fornece o pano de fundo mais natural para o movimento de Jesus Cristo. Ok, mas o que podemos dizer em relação à tese de que a Bíblia como um todo se inspirou em mitos do paganismo? Bem, isto não faz o menor sentido. Sabe por quê? É simples. O livro do Gênesis foi escrito por volta do século XV a.C. E mesmo teólogos liberais que não aceitam a autoria de Moisés afirmam que ele teria sido composto, na versão deles, por volta de 900 a 550 a.C. Logo, existiria um consenso entre autores liberais e conservadores de que a história das 12 tribos de Israel e dos 12 filhos de Jacó já seria conhecida e muito bem conhecida pelos judeus por volta do 6º século antes de Cristo, e provavelmente antes disso, sem contar o fato de que ela se inspirava em ocorrências ou acontecimentos bem mais antigos. Agora veja o detalhe interessante. A astrologia babilônica, que divide os signos do zodíaco em número de 12, data, segundo os especialistas, do 5º ou mais provavelmente do 4º século antes de Cristo. Logo, é uma tradição posterior à narrativa bíblica e, logicamente, não poderia ser um modelo no qual as escrituras se inspiraram. E quem nos dá essa informação não são religiosos ou teólogos, mas especialistas em astronomia antiga, como os doutores Jay Passachov, do Observatório de Harvard. Aliás, essa datação é um consenso entre os físicos especializados em história da astronomia. Uma comparação clássica que os teóricos da conspiração gostam de fazer é a suposta correspondência entre a história de Jesus e o mito de Horus, o deus egípcio com forma de falcão. Os críticos dizem que Horus nasceu em 25 de dezembro de uma virgem chamada Ísis. Uma estrela no Oriente proclamou a sua chegada. 3 reis vieram para adorá-lo. Ele se tornou um grande mestre aos 12 anos. Aos 30 foi batizado no rio Eridanos por um profeta chamado Anup. Tinha 12 seguidores, fez milagres e ressuscitou El Osíris ou El Lazarus dentre os mortos. Pregou numa montanha os ditados de Lusa. Era chamado de Cristi ou ungido e finalmente foi crucificado e reviveu. Essa lista é tão impressionante que mesmo quem conheça por alto a vida de Jesus não consegue deixar de perceber as incríveis semelhanças entre um relato e o outro. E o mais instigante, o mito de Horus dataria de 3.000 anos antes de Cristo. Logo, Cristo teria plagiado Horus. Muito interessante, não é mesmo? Interessante se não fosse uma mentira. Apenas para constar, não temos nada, absolutamente nada na história egípcia que apresente esta versão do mito de Horus. Horus jamais nasceu em 25 de dezembro, e nem Jesus. A sua mãe Ísis nunca foi uma virgem. Ela era, pelo contrário, a esposa de Osíris e concebeu seu filho se autofecundando com o esperma de seu pai que havia sido morto. Aliás, existe mesmo uma história de aparente ressurreição no mito original egípcio, mas não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. É que Ísis, a esposa de Osíris, tomou o corpo esquartejado de seu marido e o costurou. Em virtude disso, ele então volta a viver, mas apenas como um rei mumificado no mundo dos mortos.
Não há nada no mito egípcio original falando de um batismo de Horus ou de uma escolha de 12 discípulos, muito menos de operação de milagres. Ah, e dizer que ele também era chamado de Cristo, o ungido, é a pior falácia, a pior mentira que se poderia inventar. Primeiro, porque temos que esse título era aplicado não a Horus. E segundo, porque Cristo em egípcio significa sepultamento e não ungido. Quando a gente vê essas coisas, fica se perguntando de onde certos autores arrumam tanta criatividade para inventar dados falsos e enganar as pessoas que pensam estar diante de uma pesquisa séria. Mas, vamos continuar vendo os paralelos. Então, como a gente viu aí, o primeiro, ele não está falando só sobre contra o cristianismo. Ele está falando que todas as religiões são falsas, são todas imitações, são todas vindas da crença, representações do sol. Ali no Zeitgeist, ele fala também do Antigo Testamento e tal. E nesse livro do Rodrigo Silva, vocês talvez conheçam, um arqueólogo cristão, ele fala que é simplesmente uma mentira. Simplesmente uma mentira. E o Rodrigo ele também fala aí de várias outras coisas, mas eu deixei só o trecho que ele está falando de Horus, que é o que o Zé de Gass fala como o principal, né? O primeiro. E aí ele fala ali que não tem evidência nenhuma na arqueologia egípcia que conte essa história aí como foi falado. Então, o que que dá a entender? É que de onde tiraram isso daí, a gente não sabe, mas que se essa crença existiu num tempo antigo, foi depois de Jesus. Não sabemos por quê. E aí a gente vê que é como a gente precisa se informar, como a gente precisa estudar, que é preciso tomar cuidado com tudo que a gente lê. A gente realmente não pode confiar em nada. Porque você, quando você vai ver o jornal, quando você vai ver um documentário, quando você vai ler alguma coisa, você já tem como pressuposto de que aquilo ali foi baseado em estudos. Mas muitas vezes não, como a gente viu ali falando. O documentário, ele acaba falando sobre ele mesmo, que é usado para manipular as pessoas, as religiões. Isso é com qualquer coisa. Nós somos sempre influenciados, estamos sempre influenciando. Que nem aqui, esse conteúdo que eu estou fazendo. Eu posso colocar os títulos como se eu estivesse questionando, porque eram os questionamentos que eu tinha antes de ser cristão. Mas você sabe que eu aqui estou defendendo a fé cristã. Então, eu estou te dando base aqui para te persuadir de algo, do mesmo jeito. Tudo que você vê na televisão, todo texto escrito, todo documentário, toda série, todo filme que você vê, ele tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem. E ele tem a intenção de te vender alguma ideia, seja ela qual for. Seja ela qual for. Eu estudei cinema e eu sei, nada no cinema ele está ali por acaso. Tudo é feito para entregar uma mensagem. Então, o que eu te falo é, tenha cuidado com o que você está vendo. Você tem sempre, ou melhor, sempre questione, sempre vai estudar, sempre vai ver outras fontes. Porque como é que funciona a fake news, né? Pega um monte de mentira e põe um pouco de verdade no meio, que aí vai dar uma base, um fundamento que todo mundo sabe que é verdade, mas que o restante das informações são mentira, como se aquele pontinho de verdade fosse averiguar o restante. E qual é a pior intenção da fake news? Não é só vender uma mentira, é fazer com que você não possa mais confiar em nada. Porque se o jornal está falando uma mentira, tudo mais pode ser mentira. E as teorias da conspiração são isso. São pessoas que têm poder sobre aquilo e querem te induzir a algo. Então, como é que você sabe o que é verdade ou não? O que que você tem como fundamento do que é verdadeiro, do que não é, do que é certo e do que não é? E aí, para os cristãos, nós temos os textos bíblicos, que têm essas veracidades que a gente está falando aqui. E que mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre. E agora eu quero mostrar para vocês partes de um filme muito bom,
que vai falar sobre a veracidade dos textos bíblicos do Novo Testamento. A gente falou aqui do Antigo Testamento e agora a gente vai falar do Novo. Eu entendo que algumas pessoas dizem ter visto Jesus depois de sua crucificação e algumas até escreveram isso, mas a minha dúvida é como ter certeza da legitimidade desses manuscritos? Do mesmo jeito que autenticamos qualquer documento histórico, comparando e contrastando com as cópias que recuperamos. É chamado de análise textual. Quanto mais cópias tivermos, melhor poderemos cruzar as referências e descobrir se o que está escrito no original é historicamente correto. E quanto antes vierem na história, melhor. Veja a Ilíada de Homero, por exemplo. É original? Tão original como a terra macedônica de onde eu a escavei. Os gregos consideraram isto a Bíblia deles por muitos séculos. É verdade. Essa é uma das 1565 cópias que existem hoje. Agora, a Ilíada foi composta 800 anos antes de Cristo. Sei. Essa cópia grega é do século III depois de Cristo. Então, 800. Isso quer dizer que são 1100 anos entre esta cópia e a original, não é? Correto. Só há uma coleção de escritas antigas que tem mais cópias autenticadas do que a Ilíada. Pode adivinhar qual é? Vai dizer que é a Bíblia. O Novo Testamento. Tá, e quantas cópias são? Até hoje, os arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. É 4 vezes mais do que a Ilíada. Sério? Os primeiros fragmentos do Evangelho de João foram encontrados no Egito Antigo e são datados do século II depois de Cristo. Próximo quanto do original? Menos de 30 anos. Tem um dos fragmentos em minha coleção. É um belo tesouro, não é? Depois do Novo Testamento e da Ilíada, o próximo colocado nem chega perto. Só temos umas 100 cópias de Sófocles, 7 cópias das tetralogias de Platão e apenas 5 cópias de qualquer coisa de Aristóteles. Na verdade, se você agrupar as cópias restantes de Aristóteles, não chegariam nem a 1 metro. Se fizer o mesmo com as cópias restantes do Novo Testamento, a pilha seria de 1,5 km. Nada mais na história chega tão perto. Isso não é confiável? Isso não é confiável? Ele pergunta ali. A gente falou mais do Antigo Testamento, e agora a gente vai falar do Novo. Ele falou aí análise textual. Como é que você conclui a veracidade de um texto antigo? Quanto mais cópias tiver desse texto e o quanto mais próximo ele for escrito do original. Então, muitas cópias. Quanto mais próximo do fato, é o que traz a veracidade. Ele tem 5.843 cópias, os trechos ali, né, que compõem o Novo Testamento. Ele é considerado o texto antigo mais confiável, mais autêntico do original da história da humanidade. Então, por exemplo, no Antigo Testamento tem o Gênesis, falando lá de como iniciou o mundo. É muito difícil, de fato, a gente encontrar os textos que trazem a veracidade disso, ainda mais próximo do original. Mas o Novo Testamento, a vida de Jesus, comprovando o Novo Testamento, a Bíblia, a vida de Jesus, tem 5.843 provas de que o que está escrito ali é fato. A gente viu aí o Zeitgeist falando que as religiões, que Jesus não existiu. A gente viu o Rodrigo Silva falando que o documentário é que está mentindo, que o que está escrito ali não está de acordo com a verdade. E o Rodrigo Silva depois ele vai falar dos outros deuses ali também. Mas eu só deixei a parte que ele está falando de Horus, que nem eu falei aí, ó. É considerado o texto antigo mais confiável, mais autêntico do original da história da humanidade, o Novo Testamento. E agora a gente vai ver um que está falando sobre a existência, o nascimento
de Jesus. Pode dizer seu nome e ocupação para o tribunal? Meu nome é Lee Strobel. Sou professor de pensamento cristão na Universidade Batista de Houston e autor de mais de 20 livros sobre o cristianismo, incluindo Em Defesa de Cristo. E pode me ajudar a provar a existência de Jesus Cristo? É claro, sem a menor sombra de dúvida. E como? Na verdade, o tribunal já afirmou isso quando fomos chamados para a sessão e a data foi dita. Nosso calendário é dividido entre antes e depois de Cristo, baseado no nascimento de Jesus, o que é uma grande façanha se ele nunca existiu. E além disso, o historiador Gary Habermas lista 39 fontes antigas para Jesus, de onde ele enumera mais de 100 fatos relatados sobre sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição. De fato, a evidência histórica da execução de Jesus é tão forte que um dos mais famosos estudiosos do Novo Testamento no mundo, o alemão Gerd Ludemann, disse: a morte de Jesus como consequência da crucificação é indiscutível. Agora, existem poucos fatos da história antiga que um historiador crítico como Gerd Ludemann considera indiscutível. Um deles é a execução de Jesus Cristo. Me perdoe, mas o senhor é crente, não é? Um cristão que acredita na Bíblia. Culpado da acusação. E isso não tende a aumentar sua estimativa da probabilidade de que Jesus realmente existiu? Não, porque nós não precisamos aumentar. Podemos reconstruir os fatos básicos sobre Jesus a partir de fontes não cristãs, fora da Bíblia. E Gerd Ludemann é um ateu. Em outras palavras, podemos provar a existência de Jesus apenas usando fontes que não têm absolutamente nenhuma simpatia com o cristianismo. Como o historiador agnóstico Bart Ehrman diz, Jesus existiu, gostando ou não. Eu ponho da seguinte forma: negar a existência de Jesus não faz com que ele desapareça. Apenas confirma que nenhuma quantidade de provas vai te convencer. O primeiro filme que eu mostrei, ele se chama Em Defesa de Cristo. E esse segundo aí é Deus Não Está Morto 2. Esse homem aí, ele é o homem verdadeiro, o Lee Strobel, que no primeiro filme, ele está contando a história dele. É um filme que o ator está interpretando ele. E qual é a história desse homem? Ele é um jornalista, que a mulher dele se torna cristã, e ele tenta convencer ela, ele vai estudar para refutar o cristianismo, para mostrar que o cristianismo é uma farsa. E aí, como está escrito na Bíblia, se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é uma farsa, como Paulo diz. E aí ele vai conversar com vários pesquisadores, ele fala com muita gente para comprovar isso aí, de que Jesus ele não ressuscitou. E aí no final ele acaba convertido. Essa é a história do Lee Strobel. E aí ele fala sobre o nascimento, a morte e a ressurreição. Mas eu vou falar aqui só da existência, só do nascimento. E a primeira prova aí é que Jesus ele divide o calendário. Antes de Cristo e depois de Cristo. Eu, como incrédulo antes, eu falava assim, tá, mas a Igreja Católica ela pode ter colocado isso aí e ficou. Não significa que Jesus existiu. Mas ele vai falar aí também, a gente viu no trecho, que existem mais de 39 fontes históricas fora da Bíblia de que Jesus existiu. E até ateus comprovam que o homem Jesus de Nazaré existiu. E a questão é se ele era Deus ou não. Se ele fez os milagres ou não. Se ele curou ou não. Mas você vê, aí no segundo filme é ele mesmo, ele está se interpretando, né? E no primeiro filme é um cara contando a história dele, do livro que ele escreveu Em Defesa de Cristo, que vale muito a pena ver. Então, a existência de Jesus é um fato comprovado, biblicamente e fora da Bíblia. Até ateus comprovam que o homem Jesus de Nazaré existiu, não Deus. É um fato histórico de que Jesus existiu. Em 39 fontes diferentes. E agora a gente vai ver um que fala sobre a contradição dos textos bíblicos. Poderia dizer seu nome e experiência para os autos? Meu nome é James Warner Wallace. Sou detetive aposentado de homicídios do Condado de Los O Angeles. senhor é autor do livro O Caso do Cristianismo? Sim, eu sou.
Pode contar para o tribunal o subtítulo do livro, por favor? Um detetive de homicídios investiga as alegações dos evangelhos. Seria correto dizer que seus deveres como detetive de homicídios incluem investigar casos já encerrados? Sim, essa é a minha especialidade. A maioria deles não é resolvida com testes de DNA? Protesto. Conduzindo. O advogado está testemunhando de novo. Eu vou reformular. Desses seus casos encerrados, quantos foram solucionados através do DNA? Nenhum. Isso é popular na TV, mas nosso departamento nunca teve a chance de solucionar um caso pendente com DNA. E como esses casos são solucionados? Examinando alegações de testemunhas oculares, alegações que foram feitas muitos anos antes, mesmo que muitas vezes as testemunhas já tenham falecido. Perdoe minha ignorância, Sr. Wallace, mas como isso é possível? Nós temos algumas técnicas que usamos para testar a confiabilidade de uma testemunha, incluindo uma coisa chamada análise forense de declaração. Essa é uma disciplina com a qual examinamos as declarações de testemunhas oculares, procurando o que elas escolhem minimizar, o que elas escolhem enfatizar, o que elas omitem, como elas estendem ou encurtam o tempo. E quando examinamos esses relatos de testemunhas oculares, geralmente sabemos quem está mentindo, quem está dizendo a verdade e até quem é o culpado. E o senhor já aplicou essas técnicas fora da alçada ou do âmbito oficial? Sim, já apliquei minha especialidade na morte de Jesus pela mão dos romanos e, na verdade, estudei os evangelhos como se estivesse estudando qualquer outra declaração forense. Em questão de meses, eu determinei que os 4 evangelhos, escritos de diferentes perspectivas, contêm relatos de testemunhas oculares sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. E o senhor considerou que os 4 relatos fizessem parte de uma conspiração destinada a promover a crença numa nova fé? É preciso considerar as conspirações ao avaliar relatos de testemunhas oculares. Mas conspirações bem-sucedidas normalmente envolvem um número pequeno de pessoas. É mais fácil 2 pessoas mentirem e conseguirem guardar segredo do que 20. E esse é o verdadeiro problema com as teorias de conspiração relacionadas aos apóstolos do século I. Era muita gente tentando sustentar essa conspiração durante um período muito longo de tempo. E, pior ainda, eles sofriam uma pressão sem precedentes, uma pressão inimaginável. Cada uma dessas pessoas foi torturada e morreu pelo que alegava ter visto, e nenhuma delas jamais retratou a história. Então a ideia de ser uma conspiração do século I é simplesmente irracional. Em vez disso, o que eu vejo nos evangelhos, que eu chamo de declaração involuntária de apoio da testemunha. O que é uma declaração involuntária de apoio da testemunha? Pode me emprestar sua Bíblia? Eu vou abrir no evangelho de Mateus para dar um exemplo. Eu vou começar com uma passagem que Jesus está em frente a Caifás numa audiência. Diz aqui: então cuspiram no rosto dele e o atingiram com socos. Outros lhe deram tapas e disseram: profetize para nós, Cristo, quem te bateu? Parece um pedido muito simples, já que as pessoas que tinham batido nele estavam ali na frente. Não faz sentido, sabe? Por que seria profetizar dizer quem bateu nele? Mas só quando se lê Lucas que se obtém a resposta. Ele disse: os homens que vigiavam Jesus começaram a zombar e a bater nele. Eles o vendaram e exigiram: profetize quem te bateu. Então agora sabemos por que foi um desafio. Porque Lucas nos conta que Mateus esqueceu que ele estava vendado durante os acontecimentos. E isso é muito comum, esse tipo de apoio involuntário da testemunha que dá detalhes sobre o que a primeira testemunha esqueceu. Depois de anos examinando esses evangelhos, usando o modelo que eu uso para determinar se uma testemunha é confiável, eu concluo que os 4 evangelhos neste livro contêm relatos confiáveis das próprias palavras de Jesus. Mas não é verdade que esses relatos dos evangelhos variam muito no que dizem? Que existem inúmeras discrepâncias entre esses relatos? Absolutamente. Mas é exatamente o que devemos esperar. Eu não entendi isso. Relatos de testemunhas oculares sempre diferem na maneira em que elas se lembram da história. São diferentes perspectivas geográficas com suas histórias, até mesmo onde estavam no local. Quando eu examinei os evangelhos, estava tentando determinar se os relatos eram precisos e confiáveis, apesar das diferenças que encontraria entre eles. E como cristão devoto, o senhor sente que conseguiu? Sr. Kane, acho que me entendeu mal. Quando comecei o estudo, eu era um ateu devoto. Comecei a examinar os evangelhos como um cético convicto, não como um crente. Sabe, eu não fui criado num ambiente cristão, embora eu tenha uma consideração elevada pelo valor da evidência. Não sou cristão porque fui criado dessa forma ou porque esperava satisfazer alguma necessidade ou atingir algum objetivo. Eu sou cristão porque é uma verdade evidente. Eu sou cristão porque é uma verdade evidente. Aí é outra história de um homem que era ateu e, por causa das evidências, se tornou cristão.
um detetive de homicídios aposentado. Aí, nesse filme, novamente, outro homem de verdade interpretando a si mesmo. É um fato a história dele. E aí, ele que era detetive de homicídios, ele usou os métodos dele para verificar se os textos bíblicos eles eram confiáveis, se ele estava falando de fatos que aconteceram mesmo, ou se tinha alguma mentira ali. E aí ele fala da análise forense de declaração, que é a método que eles usam para reconstruir uma história através das testemunhas, através dos relatos sobre aquilo. E o que ele concluiu é que os 4 evangelhos, eles são verídicos e que eles se complementam. Então, como ele deu o exemplo ali, pode ter alguns textos de tal evangelho que falam uma coisa e no outro dá um detalhe diferente. Mas todo o ocorrido, os fatos principais que estão escritos ali, aí não há contradição. Então, um fala que Jesus curou uma pessoa, no outro fala que Jesus curou 2 pessoas. E esse exemplo aí que ele dá é muito bom. Fala para profetizar e só no outro fala que Jesus estava vendado. Então, usando o método que a polícia usa para saber se as histórias elas são reais ou não, o Novo Testamento, os Evangelhos, eles estão perfeitamente encaixados. Isso acontece a mesma coisa no livro de Atos, que foi o que aconteceu após a morte de Cristo. E também tem um outro pesquisador que foi ver lá que se o livro de Atos estava falando alguma mentira, não lembro o nome dele, e ele terminou cristão também, falando que Lucas foi um grande historiador. Então, as histórias do cristianismo, eles são relatos, eles não são histórias criadas com o intuito de manipular as pessoas. Elas são fatos. Então, a gente já viu, a gente já comentou aqui, a história de 3 ateus que se converteram. E eles falam de outros que são ateus, mas que eles falam que Jesus de fato existiu. E aí existe uma outra pergunta. Mas Jesus morreu? Porque tem gente que fala que Jesus não morreu crucificado. E a gente vai ver um vídeo sobre isso agora. Desculpe fazer você viajar até aqui, mas quando alguém me liga dizendo que quer discutir o evento mais significativo na história humana, sinto que é importante que façamos cara a cara, não acha? Claro, tudo bem. Eu agradeço pelo seu tempo. Então, minha estratégia de ataque é essa. O motivo das testemunhas terem visto Jesus depois do Calvário é porque ele não morreu na cruz. Porque se ele não morreu, não há ressurreição, correto? Isso aí. Então, se foi o próprio Jesus ou alguém mais que o retirou da cruz, ou se ele forjou a própria morte, não importa. Acabaria totalmente com cada aspecto da ressurreição. Certo, a teoria do desmaio. É isso aí. Ele desmaiou, não morreu. Sinto que há um monte de céticos na sua frente com essa hipótese. Incluindo 1 bilhão de muçulmanos no mundo todo que também não acredita que Jesus morreu na cruz porque o Corão diz isso. Com todo respeito ao Islã, o Corão foi escrito 6 séculos depois de Cristo. Eu prefiro minhas fontes históricas, que é um pouco mais perto dos eventos reais. Eu entendo, mas o senhor não considera que é possível? Sr. Strobel, eu sou um médico e um cientista. Eu já vi muitos fenômenos estranhos durante a minha vida, mas a teoria do desmaio é uma bobagem. Bobagem? Essa é uma opinião médica? É sim, na verdade é. A teoria do desmaio tende a esquecer que Jesus foi açoitado antes de ser crucificado. Sabe o que acontece no açoitamento romano? Claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Tá certo. Então é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação.
Uma morte lenta e agonizante por asfixia. Venha comigo. Bom, o estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. O que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível e, inevitavelmente, ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então, talvez tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estava. Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons em seu trabalho. Tinham que ser. Se um prisioneiro escapasse, vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Strobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água. Que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz. Com licença, doutor. Um momento. Mas eu tive um problema sério com a maioria dos peritos com quem eu conversei. Que é? A maioria deles não foi imparcial. E se eu fosse dar um palpite, eu diria que o senhor também não está sendo. E estaria correto, senhor. Mas eu aprendi que a maioria dos imparciais que passam por essa jornada raramente permanecem assim. No entanto, eu posso indicar uma das mais imparciais fontes que eu conheço. O senhor confiaria no jornal da Associação dos Médicos Americanos? É claro, é um grande jornal científico, eu tenho que admitir isso. Sobre a morte física de Jesus. Claramente, o peso das evidências médicas e históricas indicam que Jesus estava morto antes do ferimento na lateral do tórax. Consequentemente, interpretações baseadas na presunção de que Jesus não morreu na cruz parecem estranhas diante do conhecimento médico moderno. Então a gente viu aí que a medicina comprova a morte de Jesus. A teoria do desmaio, ou seja lá como creem, os muçulmanos creem que Jesus ele não foi crucificado. Tem versões que dizem que Judas foi crucificado no lugar de Jesus para pagar pelo que ele fez e que Deus arrebatou Jesus. E aí o médico diz que a teoria do desmaio não é possível pelas evidências históricas e médicas de que Jesus ele realmente morreu na cruz. A gente viu aí no vídeo anterior a esse de que os relatos escritos nos evangelhos eles são fatos, eles são confiáveis. Ele fala ali que o pessoal que crucificava, eles eram matadores profissionais. Mas uma coisa que ele não fala é que nem aconteceu na crucificação de Jesus, ele estava com mais dois. O soldado fere ele do lado para ver se ele está morto, porque eles já queriam ir embora, né? E se a pessoa não estava morta ainda, eles vão lá e quebram o joelho deles para que o corpo caia mais e que a morte seja mais rápida. Então, por isso que Jesus ele foi ferido do lado. E o filme A Paixão de Cristo é o filme que mostra mais próximo do que seria o que Jesus sofreu, mas que ainda está longe. Que a Bíblia fala que Jesus ele ficou irreconhecível, ele ficou desfigurado. Na Paixão de Cristo ainda dá para reconhecer o ator ali. Então, historicamente e pelos relatos, a medicina comprova que Jesus ele morreu crucificado, ele morreu naquela cruz. E agora a gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Quer perguntar algo, Sr. Strobel? Sim, bom, eu li o seu livro e uma coisa chamou a minha atenção.
Como alguém pode usar o argumento de evidência histórica da ressurreição quando a ressurreição, por natureza, é um milagre, não é? E sabemos que milagres não podem ser provados cientificamente. Tá, mas não temos que provar um milagre para provar a ressurreição. Oh, tá certo. Adoraria ouvir sua explicação. Não, só é preciso mostrar que Jesus morreu e foi visto depois. Tá, tudo bem, mas as pessoas que dizem que viram Jesus eram fanáticos religiosos. No meu trabalho, chamamos essas pessoas de fontes influenciáveis. Olha, eu não estou interessado em influência, Sr. Strobel. Olha, eu ligo para os fatos por motivos profissionais e pessoais. Então, onde estão os fatos, Dr. Habermas? A lenda da ressurreição é mais uma lenda do que uma história, não é? Sério? Não segundo os registros históricos. Sabia que temos registros da ressurreição com testemunhas oculares que são da mesma época da própria ressurreição? Essa fonte também diz que 500 pessoas diferentes viram Jesus ao mesmo tempo. Não estamos falando de décadas ou séculos depois da crucificação, Sr. Strobel. São meses. Tudo bem, 500 testemunhas, mas continua sendo a mesma fonte histórica, a Bíblia. Errado. Há pelo menos 9 fontes antigas dentro e fora da Bíblia confirmando que discípulos e outros encontraram Jesus depois da crucificação. Mas eles já eram seguidores de Jesus Cristo. Bom, não todos. Pense em Saulo de Tarso. Ele originalmente era perseguidor de cristãos. Ele os caçava e os matava. Mas morreu como o apóstolo Paulo, proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Mas não podemos nos enganar, doutor. Pessoas morrem por mentiras o tempo todo. 900 pessoas morreram bebendo suco envenenado em Johnstown. É verdade. E há outros exemplos como este na história, mas olha só a diferença. As pessoas não bebem veneno de propósito por algo que sabem que é mentira. Tem razão. Se os primeiros mártires da igreja soubessem que a ressurreição era mentira, por que gostariam de morrer por isso? Você morreria? Eu gostaria de voltar numa coisa que disse antes. Você disse que isso era pessoal para você. Por que disse isso? Perdi minha esposa Debbie para o câncer. Eu sinto muito, doutor. Essa foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Mas durante aquela época eu confrontei minhas crenças. Foi onde encontrei meu verdadeiro conforto. Porque eu sei que vou ver minha esposa outra vez algum dia. Olha, me perdoa, mas como um homem que prima por valorizar as evidências, não acha que esse tipo de pensamento esperançoso enfraquece o seu argumento? Nem um pouco. O fato de eu me beneficiar da gravidade não prova que ela é real. Assim como eu não gostar de mosquitos, não é argumento contra a existência deles. Olha, o que eu quero e o que eu não quero não tem impacto na verdade. Dito isso, se a ressurreição de Cristo significa que posso estar com Debbie outra vez, eu não tenho problema em ficar feliz com isso. Às vezes, a verdade nos lembra do que realmente importa. Às vezes, a verdade nos lembra do que verdadeiramente importa. E aí sobre a ressurreição. 500 testemunhas oculares, 9 fontes dentro e fora da Bíblia relatam que viram Jesus após a ressurreição. E aí, aqui eu vou começar a falar do porquê que eu creio. Porque nada do que a gente viu aí até então, para mim, é o suficiente para começar a crer. Isso eu estou falando de um Diego antes de ser cristão. Porque tudo isso aqui, como a gente falou antes, das fake news, das informações, porque as pessoas querem manipular a gente, querem induzir a gente de alguma forma. Então, você tem que estudar, você tem que buscar saber. Mas por que que eu comecei a crer? Paulo, ele matava cristãos e depois que Jesus apareceu para ele começou a pregar, largou tudo, escreveu 13 epístolas e morreu por causa de Jesus. E aí eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz no final da aula 2. Por que que tanta gente morreria por causa de um louco, ou de um mentiroso, ou de uma mentira, se é que ele não existe? Então, para que a Bíblia e Jesus eles fossem falsos, também teria que ser falso, pelo menos a morte dos apóstolos e a morte de todos os cristãos durante os primeiros séculos depois de Cristo. E isso não tem como negar.
Porque que nem a gente viu lá nos Edguests, falando que nem os apóstolos existiram. Mas é fato de que eles existiram. E é fato de que os cristãos eles foram mortos durante 4 séculos. Se isso fosse uma invenção, por que tanta gente morreria por causa disso? Por que tanta gente morreria por causa disso? Os muçulmanos, eles são famosos por morrerem, eles se explodem. E os cristãos, eles são famosos por morrer. E aí a pergunta é, por que tanta gente morreria por causa de Jesus? E está aqui mais um vídeo. Padre, com certeza eu gostei. O senhor me deu muito material para pensar. Foi um prazer. Uau! O sudário de Turim, que reprodução fantástica. O verdadeiro sudário está na Catedral de São João Batista, na Itália, guardado num cofre. É claro. Ninguém provou ainda que o sudário seja realmente a mortalha de Jesus Cristo. Mas quando alguém olha nesses olhos pela primeira vez, o Galileu, que foi preso na cruz 2000 anos atrás, de repente se torna uma pessoa real. Mas por que ele faria isso? Por que permitiu que fosse morto? Se ele é realmente o Filho de Deus, por que não usar seu poder para defender a própria vida? A resposta a isso foi o que me tirou da lama e me trouxe para a igreja. É realmente muito simples. O amor. O amor. E a resposta é simples: o amor. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Para mim, isso aqui é o que me faz crer no cristianismo. Todos esses fatos, evidências históricas, arqueológicas, elas ajudam, elas dão fundamento. Mas o que me faz crer que Jesus realmente existiu, morreu, ressuscitou e de que ele é Deus, é isso. Jesus existiu de fato, mas ele ter morrido, ressuscitado e tanta gente morrer por ele, assim como ele morreu por nós, é isso que me faz crer. Como eu falei antes, os muçulmanos eles são famosos por se explodirem, por matar, por se matarem, os atentados aí que eles fazem. A Igreja Católica matou muita gente, do mesmo jeito que os muçulmanos hoje matam muitos cristãos. Os impérios matavam os cristãos quando o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Eles começaram a matar todo mundo. E os muçulmanos, eles se explodem, eles se matam por causa do Deus deles. É uma honra. Do mesmo jeito que para os cristãos é uma honra morrer por Jesus, assim como ele morreu por nós. E, inclusive, até hoje, vários cristãos, muitos cristãos morrem por causa de Jesus. E aí, você pensa, por que tanta gente morreria por causa disso? Por causa de um homem. Porque esse homem é Deus. Porque só ele fez o que ele fez, só ele falou o que ele falou e comprovou com os atos, mostrando que ele é Deus. A gente está falando de um Deus que teve esse cuidado de dar fatos, evidências, comprovar de que ele existiu, de que ele é real, de que ele era Deus. Porque ele conhece o nosso coração, ele sabe como a gente é. E que a gente não se entrega à toa para qualquer coisa. Ainda mais uma religião que não é nada confortável. Em Lucas 9, 23 e 25, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Então, o cristianismo, ele não é uma religião confortável. Ele é uma religião que fala que você tem que se negar e que você tem que perder a sua vida por causa de Jesus. Você tem que mudar, você tem que ser transformado.
por causa de Jesus. E por que tanta gente faria isso se não fosse verdade? Muita gente faz isso simplesmente por querer. Quem é mais cético, como eu era, precisa ter esse conhecimento aí, para passar a crer, como a gente viu os homens, que eles creram por causa disso, por causa dos fatos, das evidências. Então entenda, se não há amor, não há cristianismo. Porque mas só através de Jesus é que a gente realmente descobre o que é o amor. E o amor, ele transforma. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa durante 4 anos com mais de 40 mil entrevistados sobre os efeitos de ler a Bíblia. E esse estudo mostrou que você ler a Bíblia 1, 2, 3 vezes por semana não causa diferença nenhuma, assim. Mas se você tiver o hábito de ler a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, isso aqui acontece contigo. O sentimento de solidão cai 30%, problemas com raiva caem 32%, amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, caem 40%, 57% menos chance de problemas com álcool, diminui o alcoolismo em 57%, a ação de compartilhar a fé aumenta 200%, que tem estudos que dizem que é importante para o ser humano ter fé, faz bem para o ser humano. O aumento do discipulado aumenta em 230%. O que é o discipulado? É você praticar aquilo que a Bíblia está falando. É você seguir aquilo de fato, é você imitar Jesus. O sentimento de estagnação espiritual cai em 60%, porque nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos alimentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Tem 61% menos chance de se envolver com pornografia, 68% menos chance de cometer adultério, sexo fora do casamento, e 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Então, esse estudo ele foi feito para saber se a Bíblia ela causa um impacto na vida das pessoas mesmo. E a gente viu aí que o hábito de ler a Bíblia faz com que a pessoa ela tenha menos hábitos destrutivos e autodestrutivos. Então, que nem a gente falou lá no início, a Bíblia ela é a maior história de amor do mundo. E ela transforma. Aqui está um outro fato científico. Todos esses fatos científicos que eu estou falando aqui, que os vídeos citaram, aí cabe a você pesquisar. Mas, como eu falei, para mim, o que faz com que a Bíblia seja verdade e que Jesus ele seja Deus, para mim, é tanto ele ter morrido, quanto todas as pessoas que morreram para dar testemunho da verdade que ele é. E se a Bíblia ela está certa no início, ela também está certa no fim. Vamos ver mais um vídeo, o último. Acordei no outro dia e fui dar aula, levei um livro de biologia e levei a Bíblia. Entrei no cursinho, os alunos não entenderam nada. Abri o livro de biologia e abri a Bíblia. E disse, Gênesis capítulo 1. E a terra é vazia e sem forma. Biologia. No começo a terra era um conglomerado de gases tóxicos, unidos por um centro de gravidade, vazia de vida e sem forma. A Bíblia está certa. Gênesis capítulo 1. E a água saiu do solo na forma de vapor. Biologia, até hoje é assim. De tudo que o vulcão cospe, 10% é vapor d'água. Gênesis. E Deus criou as ervas do campo e depois os seres vivos. Biologia. Quem faz fotossíntese das ervas do campo sustentam todos que respiram e fermentam os outros seres vivos. A Bíblia está certa. Gênesis. E Deus criou o homem do barro. Biologia. Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico, em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa. Levantei a Bíblia numa sala de aula com 300 alunos e disse, se ele está certo no começo, ele está certo no final. Vamos baixar a cabeça e se arrepender, porque Cristo vive.
Aí tá contando esse testemunho aí é de um professor que estava com a vida destruída, até que ele se converteu. Aí no dia seguinte que ele se converteu, ele foi dar aula de biologia e ele mostrou ali que a criação do Gênesis condiz com a Bíblia, condiz com a ciência. E se ela está certa no início, ela está certa no fim. Então, hoje nós vimos que a ciência, a medicina, a história e a arqueologia confirmam que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, sendo que a sua ressurreição é a principal prova de que ele é Deus e de que a Bíblia, ela é no mínimo um livro confiável, o Antigo e o Novo Testamento. E se você não viu a aula 2 ela dá vários pontos ali, principalmente na antropologia, de que o Deus verdadeiro, ele muito provavelmente é o Deus bíblico, assim como na primeira aula a gente também viu de que a ciência aponta para o Deus bíblico. E no Antigo Testamento também tem várias evidências da sua veracidade, mas para mim o que me faz crer que Jesus é real é o que ele disse que é. Então, para mim, o que Jesus disse como cristão é o que é. Então, se Jesus eles liam o Antigo Testamento, era a base da fé dele, ele é Deus, né? Então, se ele argumenta que Jesus ele falava, se vocês não creem pelo que eu falo, pelo menos creem pelo que eu faço. As curas, os milagres, o que aconteceu com os apóstolos, que eles também curavam, isso tudo através de Jesus. E são coisas que acontecem até hoje. Então, respondendo a pergunta, quem manipulou a Bíblia? A minha resposta é: Deus manipulou a Bíblia, Jesus manipulou a Bíblia. E a deixou exatamente como ele queria que fosse, para que nós estudássemos e nós aprofundássemos no texto. Porque a Bíblia nos mostra que Deus é um Deus soberano. Ele não permitiria que a sua palavra, que foi a forma que ele usou, escolheu para se comunicar com o mundo, fosse corrompida. Então, os textos que não entraram no Novo Testamento, eles realmente são textos que não são inspirados. Os textos deuterocanônicos, eles são livros históricos, mas nada deles interferem no conhecimento de quem Deus é. Já os do Novo Testamento, os apócrifos, sim, que falam que, por exemplo, Jesus ele foi para a Índia, que ele se relacionou com Maria Madalena. Aquilo corromperia com o caráter de Deus. Então, eles não são reconhecidos. E o que me faz crer, eu pessoalmente falando, é tanto a transformação que a Bíblia causa na nossa vida. A gente viu aí várias pessoas, e eu sou um desses. Eu era totalmente contra o cristianismo, eu estudava satanismo, e hoje eu estou aqui defendendo a Bíblia, assim como esses homens. E como está escrito em Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então a Bíblia está aí. Quando eu estava estudando teologia, eu fiz uma pergunta um dia para o professor de uma possível contradição. E ele falou assim: isso daí está aí desse jeito para que a gente estudasse. Porque se você só ler, realmente vai ter muita coisa ali que você vai custar entender. Se você for ali literal. Mas se você se aprofundar, como está escrito aqui em Josué, você passa a ter um entendimento. Porque a gente está falando de um Deus vivo. Ele está falando de um Deus que conversa contigo. Olha só que louco. O Criador do universo, ele fala contigo. E ele fala de fato. E Jesus falou em Mateus 22:29. Jesus lhe respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E a Bíblia fala que o inimigo ele cegou o entendimento dos descrentes para que eles não venham a crer.
que me faz crer na Bíblia é isso, o que me faz crer em Jesus é isso, o que me faz ser cristão é isso. O exemplo de Jesus. Eu comentei isso acho que na aula 2 ou não, na aula 1. Eu me peguei no momento entre o niilismo e o cristianismo. O que me faria ser um ser humano melhor? O que me faria bem? E entre ser ateu, acreditar no acaso, e o cristianismo, eu percebi que o cristianismo me faria melhor. Então, antes de questionar, no mínimo, lê a Bíblia, lê os evangelhos e vê o que ele vai te falar. Eu vi que aquilo ali me faria ser um ser humano melhor. Então, foi aí que eu decidi negar a mim mesmo e passar a ser cristão. E eu quero compartilhar com vocês, para a gente finalizar, uma frase do C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia. O cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. E aí eu vou falar nas minhas palavras, comentando a frase dele. Se o cristianismo ele for falso, a única coisa que vai te acontecer é que você vai ter sido a melhor pessoa que você poderia ser. Como eu falei antes, se não tem amor, não é cristianismo. Quando a igreja matou um monte de gente, as guerras que tem por causa de Jesus, isso não é cristianismo, isso é engano. O cristão ele é famoso por morrer. O cristão ele nunca vai ser famoso por matar. Ele nunca vai ser famoso por ser um ser odioso. Nunca, nunca, nunca. Se você vê alguém que se diz cristão fazendo esse tipo de coisa, ele não é cristão, é uma pessoa que não conhece Jesus. Então, se o cristianismo ele for falso, ele não tem valor nenhum. E a única coisa que vai te acontecer é que você vai ter sido a melhor pessoa possível, porque é isso que a Bíblia ela te faz ser. Mas se o cristianismo ele for verdadeiro, ele é a verdade, a coisa mais importante que existe nesse mundo, porque ele te dá a vida eterna. E o que é a eternidade? Perto de no máximo 100 anos que a gente vive aqui na Terra. E eu costumo dizer que mesmo que Deus ele fosse mal, e a Bíblia ela exigisse o que ela exige, ainda o mais inteligente seria obedecer à Bíblia, porque seriam os critérios para que a gente não queimasse no inferno durante o resto da nossa vida. Então, mesmo que fosse por egoísmo, se Deus fosse mal, ele seria um ser egoísta. Então, a gente também seria imagem e semelhança dele, seria egoísta a gente e obedeceria para que a gente fosse salvo. Mas a gente está falando de um Deus bom, a gente está falando de um Deus que se preocupa, que deixou fatos, que deixou relatos, que transforma a vida das pessoas até hoje. Até hoje. E eu sou um exemplo. Então, se o cristianismo ele for falso, ele no mínimo te fez ser a melhor pessoa que você poderia ser. E se ele é verdadeiro, ele é a verdade. Só por ele ser a verdade, tudo o resto é mentira. Ele é a coisa mais importante que existe. Então, você não consegue negar isso. E a gente vê muito o cristianismo falso, porque as pessoas não conhecem Jesus verdadeiramente. Ou porque não leem, ou porque não buscam. Porque tem muita gente que tem a Bíblia na ponta da língua, mas não tem ela no seu coração. Então, a pergunta da próxima aula será: eu quero conhecer Jesus? Você realmente quer conhecer Jesus? Porque Jesus ele ama, ele perdoa e ele exige, como a gente viu hoje. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então essa vai ser a última aula, a quarta e última aula das aulas introdutórias do estudo bíblico. Depois disso a gente vai pegar a Bíblia e vai ler capítulo por capítulo, versículo por versículo, e a gente vai começar pelo Novo Testamento, tá? A gente vai começar pelo Evangelho de João, para que as pessoas conheçam Jesus de fato. A gente vai ler capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que não haja espaço para contradição
e a gente vai citar as linhas teológicas, interpretações diferentes de cada texto. Então a pergunta é: você quer conhecer Jesus de fato? A gente viu a aula 1 que Deus existe, a gente viu a aula 2 sobre quem é o Deus verdadeiro, e agora na aula 3, complementando a aula 2, a veracidade bíblica e a existência de Jesus, que Jesus ele é Deus, ele se encarnou como Deus. E quem manipulou a Bíblia é Jesus. Ele, Deus, ele fez a Bíblia do jeito que ele quis. Tem coisas ali na Bíblia que não faz, que se fosse inventado eles teriam tirado. As mortes, diz que quando Jesus ele apareceu para Maria, o testemunho da mulher não era crível. Ele deixou exatamente o que foi do jeito que foi. Os homens da Bíblia, os erros deles, tá tudo lá, com erros e acertos de homens que contam suas histórias ali, mas está tudo ali relatado. Então a pergunta é: você quer conhecer Jesus? E aí a próxima aula é você que vai me dar a resposta. E aí até então eu não tinha feito nenhuma oração, eu quero orar por você nesse momento. Você que chegou até aqui, você que ainda não conhece, ou você que conhece, mas que você sente que você não é tão íntimo, que você poderia conhecer mais. Porque como a gente viu nas primeiras aulas, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que te criou porque ele quer ter intimidade contigo. E ele quer te ajudar a você viver a tua vida. Então, eu vou orar por você rapidamente. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essas pessoas que chegaram até aqui. Pai, eu peço que o Senhor toque no coração delas, Pai. Que o Senhor tire as amarras da mente, as amarras do coração. Que o Senhor, Pai, faça com que elas sintam algo diferente, Pai. A dureza de coração. Para que elas, no mínimo, Pai, queiram te conhecer um pouco mais. Para que elas vão, mesmo que de forma cética, como eu fui, como os homens que a gente viu aqui foram. Para que elas busquem, elas vão ler, elas vão pesquisar. E que aqueles que têm já um pouquinho de fé, que eles simplesmente ajoelhem e falem: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero te conhecer profundamente. Põe em mim sede de te conhecer, põe em mim fome da verdade. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebrante esses corações, para que eles queiram ser verdadeiramente cristãos, para que eles realmente deem exemplo, Pai, que eles mostrem quem o Senhor é através da vida deles, assim como esses cristãos que morreram e morrem até hoje por causa do Senhor. Que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus, que eles possam reconhecer que o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração, e de que não reconhecer o Senhor como Deus, que é não reconhecer a verdade, já é um dos maiores pecados, porque as pessoas estão vivendo, ignorando o Criador delas, e elas estão se autodestruindo com isso. Então, Pai, eu oro para que eles parem de se autodestruir, para que eles parem de viver para a morte e que eles comecem a viver para a vida. Então, Pai, eu peço que o Senhor toque esses que estão me ouvindo agora, para que eles possam sentir, Pai, a Tua presença de uma forma diferente. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu já me despeço por aqui. Agradeço a você que assistiu a aula 1, a aula 2, a aula 3. E a aula 4 nós vamos falar sobre quem é Jesus, a personalidade dele. Está escrito na Bíblia. Então, muito obrigado a você que assistiu. E aí, na próxima aula, Jesus, quem é Jesus de fato? O que ele quer de você, quem ele é? Nós vamos responder isso. E para você que já é cristão, você tem um dever. Você tem que ser o mundo que a Bíblia vai ler. Então, muito obrigado a você que assistiu às 3 aulas. Eu me despeço por aqui. E que Jesus aqueça o coração de vocês e que vocês possam encontrar o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor.
de joelhos, eu imploro por mais de ti. Estou aqui, eu não saio enquanto não se revelar. Você me chamou para ir aonde ninguém jamais foi. Você me chamou para ir e te fazer discípulos. Faz de mim uma referência. Eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Faz de mim a maior prova de milagres. Eu quero ser marcado pela unção, ter o selo da salvação. Estou aqui de joelhos.